Hoje vamos retomar o tema da autoconfiança, para a gente entender que a autoconfiança é uma das principais fontes de força interior. E a primeira frase que nós temos aqui do Sêneca, né, um autor que já citamos muitas vezes, começo aí da Era Comum, que diz que as coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal. E nos afligimos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Isso quer dizer que a gente muitas vezes acaba fantasiando coisas que não acontecem. Essa mesma ideia, né, foi resumida pelo Stephen Covey, consultor aí, bem conhecido do século XX, né, que diz que a maneira como vemos o problema é o problema. Às vezes a gente enxerga o problema e começa a fantasiar a respeito dele ou a avaliar ele usando nossa imaginação, acaba, na verdade, impossibilitando aí de exercer a nossa força interior. O Dalai Lama também toca nesse tema quando ele diz que para cultivar a sabedoria é preciso força interior. Sem crescimento interno, é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessárias. Sem elas, nossa vida se complica e o impossível torna-se possível com a força de vontade. Essa questão do impossível está ligada no ponto anterior, né, e é tratado também por outros autores. Né? O impossível é aquilo que a gente imagina que é impossível. Mas, como disse o Einstein, o impossível só existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Pode ser a gente mesmo, pode ser outra pessoa. Mas tem coisas que durante séculos a humanidade achou que eram impossíveis, como por exemplo voar, né? E teve gente que provou o contrário. Hoje todos nós voamos sem maiores dificuldades físicas, né? O Tony Robbins também trabalha esse tema do impossível, lembrando a gente então que se exatamente essas coisas que pareciam tão impossíveis, a gente acabou se compreendendo aí que era uma limitação da nossa mente, então ele nos provoca fazendo a pergunta: quais outras impossibilidades que você tem na sua mente é que de fato também são, na verdade, muito possíveis. E ele complementa dizendo que a crença, né, de que a gente seja uma pessoa inteligente, capaz de sempre encontrar um meio de inverter as situações, pode nos ajudar a superar alguns dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Essa frase é talvez a melhor definição de autoconfiança que a gente teve até aqui. Esse tema também é abordado pelo Eckhart Tolle. Ele nos lembra aí nos seguintes termos. Ele fala, né, da interferência do nosso ego, né? Diz assim: quando você se entrega, não precisa mais das defesas do ego, nem de máscaras falsas. Você se torna muito simples, muito real. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, você se tornará vulnerável. Essas são as afirmações que o nosso ego procura trazer, né? Porque o ego quer prevalecer.
Mas o que o ego não sabe, diz o Tolle, é que apenas abandonando essa resistência e tornando-se o que aos olhos do ego parece uma vulnerabilidade, é que a gente pode descobrir de fato a nossa invulnerabilidade verdadeira e essencial. Na medida em que a gente enfrenta as coisas como são, né? O Tolle diz que a gente acaba então desenvolvendo essa capacidade de conviver com a realidade. Essa temática, ela é abordada por vários outros autores. Temos aqui o William James, um dos pioneiros da psicologia nos Estados Unidos, que diz assim: acredita que vale a pena viver, porque a tua convicção ajudará a criar esse fato, sinalizando de que a crença de que vale a pena ajuda na formação do fato. O escritor inglês William Hazlitt já tinha alguns anos antes escrito essa frase, né, dizendo que assim como a nossa confiança é a nossa capacidade. De fato, quando a confiança falha, a gente acaba perdendo incapacidade, porque a gente se autolimita. Isso vale não só no terreno aí da psicologia, da literatura, filosofia, mas também no mundo do esporte, né? O Roger Crawford, um tenista americano aí famoso, diz que ter problemas na vida é inevitável, mas ser derrotado por eles é opcional. Essa questão do esporte, ela muitas vezes nos leva à imagem da competição, né, dos campeonatos, e a gente tem essa questão aqui complementada por uma frase do Roberto Chiniachiki, que diz assim: ser um campeão não é superar o outro, mas conseguir realizar os seus talentos no nível mais alto de sua existência. Isto é, ser campeão é tirar o melhor da gente mesmo. E o Oliver Holmes, um juiz americano da virada aí do século XIX para o XX, juiz da Suprema Corte Americana, bem famoso na época, escreveu que o que temos pela frente e o que deixamos para trás é insignificante em comparação com o que está dentro de nós. Mostrando aí a importância da gente usar a nossa força interior para superar, né, tanto as dificuldades que deixamos já para trás, como aquelas que porventura a gente tenha pela frente. E se vocês quiserem, né, a gente tem aí versões mais poéticas, né, dessa mesma afirmação. O Matisse, né, um pintor francês aí bem conhecido, deixou essa frase dizendo que sempre há flores para aqueles que querem vê-las, né, dizendo que mesmo quais sejam as dificuldades que a gente tenha, né, as flores continuam brotando normalmente. Essa questão, ela pode ser, na verdade, levada um pouco mais adiante, né? Esse Émile Coué, né, um farmacêutico francês aí, da virada do século XIX para o XX, foi também um incursor aí, um curioso no mundo da psicologia, e ele foi um dos pioneiros, né, das técnicas que modernamente a gente conhece como autossugestão, algumas relacionadas com a programação neurolinguística. E nessa frase que a gente tem aqui, ele diz assim que todos os dias, sob todos os pontos de vista,
eu vou cada vez melhor, né? Essa frase faz parte aí, né, desse processo aí de autossugestão, né? Reiterando diariamente, né, que vai cada vez melhor. Ele acredita então que a gente consegue de fato melhorar. A Ayn Rand, né, outro autor que já citamos muitas vezes, diz que a gente deve aprender a se valorizar, o que significa que nós temos a obrigação de lutar pela nossa felicidade, né? Não basta apenas passar um dia após o outro, né? Mas a gente tem que batalhar. Essa temática, né, também foi tratada pelo Flaubert, um escritor francês do século XIX, e que diz que para se ter talento é necessário estarmos convencidos de que o temos. Quando a gente duvida do nosso talento, a gente está, na verdade, perdendo a autoconfiança. O Napoleon Hill, também já citamos várias vezes, ele transforma isso numa mensagem bem forte ou positiva, dizendo que quando os teus desejos são suficientemente fortes, aparentas ter poderes sobre-humanos para os alcançar. Esse sentimento de grande força, né, ele é resultado aí, né, quando a gente de fato tem autoconfiança, a gente acaba conseguindo fazer coisas que muitas vezes a gente mesmo duvidava de que era possível a gente fazer. O Paulo Vieira, né, outro autor que já citamos várias vezes, né, ele nos lembra que, como consequência disso, então, o significado que você escolhe dar à tua vida determina a qualidade dela, né, mostrando então que essa escolha acaba sendo fundamental para como que a gente sente a nossa qualidade de vida. E vou concluir hoje com esse provérbio africano que mostra o quanto que essa força interior é importante para a relação com os demais. Diz assim: quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores não conseguem te ferir. Os inimigos interiores, a gente sabe, são exatamente a gente mesmo. Então, o que está querendo mostrar aqui, né, que a gente precisa então ter a autoconfiança suficiente para a gente ter a capacidade de não ser ferido pelos inimigos exteriores.